Bonfire Podcast, a sua fonte de notícias sobre games. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bonfire Podcast, a sua fonte semanal de notícias dos principais acontecimentos do mundo dos games durante a semana. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025 e eu tô aqui com o Diego, que é o nosso host de sempre, então fica calmo porque ele ainda segue sendo o host desse podcast. Mas você ouvinte já vai entender o que tá acontecendo aqui. E eu também tenho aqui do meu lado o co-host dele, o Cauê Bonite, que no momento dessa gravação tá com um bigode lindo e brilhante. E eu vou fazer a pergunta que todo ouvinte quer saber. Cauê, o que você passa nesse bigode pra ele ficar bonito desse jeito? Se eu disser a verdade aqui, a gente vai ser cancelado no primeiro programa. E aqui com a gente não poderia faltar o nosso mestre das curiosidades e informações desnecessárias e às vezes rabugento, Daniel Finamor. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui pro ouvinte o que tá acontecendo. O objetivo desse episódio especial de número 0 é apresentar a Bonfire para vocês. Nós somos uma equipe pequena de apenas 4 pessoas, mas as nossas personalidades, gosto para videogames e visão de mundo são muito diferentes. E essas diferenças são essenciais para trazer um conteúdo de qualidade aqui para você ouvinte. Então deixa eu explicar aqui um pouco da ideia inicial da Bonfire e também quem é esse host temporário que vos fala. O meu nome é um pouco diferente, eu me chamo Johan, mas se em algum momento você já pesquisou sobre a lore de Destiny em português lá no YouTube, é muito provável que você já tenha se deparado com algum vídeo do Heroes. Então, pois bem, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Heroes. Eu sou quem idealizou esse projeto e chamei esses 3 gênios para participar aqui comigo. Bom, eu não gosto muito de aparecer em podcast, então dependendo de onde você está escutando esse episódio, é provável que você já tenha me visto atuando como diretor dessas feras aqui. Eu sou basicamente o cara que direciona e organiza a pauta do podcast aqui para você ouvinte. Se você segue a Bonfire no YouTube, no TikTok ou no Instagram, é bem provável que você também já tenha escutado a minha voz narrando alguma coisa por lá. O motivo de eu chamar esses 3 caras para esse projeto é que eu já conhecia o trabalho deles como criadores de conteúdo de Destiny, e sei que todos nós temos opiniões diferentes sobre vários jogos, e isso faz a Bonfire ser extremamente crítica no que faz. Deixa eu dar um exemplo desse aqui pra vocês. Eu sou um nintendista. A Nintendo é a minha plataforma favorita desde que eu sou criança. E aqui nós temos um cara que tem o PC como plataforma principal, um que tem o PlayStation e o outro que é fanboy absoluto do Xbox e da Game Pass. Então, se você já é um ouvinte antigo aqui do podcast, você já sabe de quem eu tô falando e já sabe quem é quem. Mas não é só nisso que a gente é diferente, tá? Por exemplo, eu sou aquele tipo de jogador que gosta das histórias nos games. Eu curto demais procurar segredo nos jogos e eu leio basicamente tudo que aparece na minha frente. Eu gosto de migalha de informação que vai me levar para uma história maior. Então as histórias são o que me fazem amar ou odiar um game. Eu acho que eu já tô falando demais, então deixa eu chamar aqui aquele que é literalmente o oposto do que eu sou como gamer. Esse cara é super inteligente, lê demais, mas não gosta de jogos com muita narrativa. Ele tem o PC como plataforma principal e gosta muito de jogos online, principalmente de MMO. Eu tô falando do Daniel Finamor. Finamor, conta pro ouvinte um pouco da tua jornada como criador de conteúdo até aqui e explica pra gente qual é o teu problema com o jogo de historinha. Fala pessoal, boa tarde Heroes, Diego e Cauê, boa tarde a você ouvinte que nos acompanha por aqui. Então rapaz, eu não tenho muita paciência para jogos de história, né? Conforme já conversamos, eu me considero aí um jogador multiplayer competitivo reclamão, porque eu gosto de competir nos jogos. E quando eu perco, a culpa nunca é minha. Então, eu reclamo bastante aí dos outros fatores aí, menos as minhas habilidades, né? Gamers. Aqui no podcast, eu trago algumas curiosidades sobre o universo gamer e eu também sou o editor dos episódios semanais. Finamor, conta um pouco pra gente da tua jornada como criador de conteúdo até aqui. Cara, eu comecei a criar conteúdo em 2023. É bastante recente. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso algum dia, né? Apesar de ter vontade, mas eu nunca me mexi para fazer isso acontecer. E um belo dia, eu conversando aí com a galera do Nerfcast, né? O Diego, o JP, que a gente já se conhecia um tempão jogando Destiny, me pediram uma ajuda para criar o servidor do Nerfcast no Discord. E aí me colocaram no grupo de WhatsApp, me convidaram para participar de um episódio.
E aí eu fui ficando ali, não me tiraram, eu não saí, comecei a participar mais ativamente dos episódios. Eu falei, bom, eu acho que, né, tô fazendo parte aqui agora do Nerfcast. Dei a ideia lá do campeonato de artimanha que a gente fez, que foi um sucesso, e acabei ficando, cara. E desde então, a partir disso eu comecei a criar conteúdo, né, e fundei outro podcast em 2024, que é o Perspectivas Adulteradas, né, lá com meus 2 amigos de infância. E agora estou aqui nesse projeto maravilhoso aí, né, a convite do Heroes, e tô bastante empolgado e grato pela oportunidade de fazer parte de algo tão grande. E Finamor, eu tenho certeza que o ouvinte quer perguntar uma coisa pra você, então eu vou fazer o papel de ouvinte e vou perguntar. Por que o Diego te chama de mestre das curiosidades e informações desnecessárias e de onde que veio essa história? Conta pra gente, porque eu tenho certeza que o ouvinte quer muito saber. Rapaz, eu acho que, Diegão, é você que tem que responder essa, né? Opa, então, cara, assim, você vai trazer algumas informações pra gente aqui, né, durante os casts, algumas delas muito pertinentes, outras, digamos que nem tanto. É legal saber que Stardew Valley foi feito por uma pessoa? É legal, mas na prática, meio que foda-se, né? É verdade. Mas segura aí, porque antes do Diego falar com o ouvinte, o próximo que eu vou chamar aqui para falar um pouco sobre si mesmo é aquele que tem o PlayStation como plataforma favorita. É um cara que se expressa bem até demais e a gente tem que puxar a orelha dele aqui para que ele não explique demais as coisas. Se deixar, ele vai a 300 km por hora sem freio, porque o nível de conhecimento que esse cara tem é um absurdo. E é por isso que ele é aquele tipo de jogador que gosta de se desafiar nos games. E ele gosta de jogar os jogos no modo mais difícil e de tentar matar boss no soco. Ah, e ele é o cara dos jogos AAA, ele não perde um lançamento sequer. Eu tô falando do Cauê Bonite. Cauê, conta pra gente um pouco da tua jornada como criador de conteúdo até aqui. Fala, Heroes, Finamor, Diego, nossos ouvintes. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite para fazer parte aqui da Bonfire. E você descreveu muito bem, eu sou o Zé Notinha, né, o cara que realmente compra jogo olhando ali críticas, escolhendo sempre aonde vai colocar o dinheiro e sempre acreditando que os AAAs vão ser o melhor investimento. E gosto mesmo de me desafiar. Videogame pra mim fica muito mais prazeroso quando me traz esse sentimento assim de superação. E eu sempre tento colocar mais algum elemento de dificuldade em qualquer jogo que eu me proponho a jogar, mas sem ser aquele tipo de desafio sem sentido, que nem colete 1 milhão de moedinhas no Super Mario pra conseguir um troféu, sabe? Então esse sou eu, gamer. Cauê, conta pra gente qual que é a tua função aqui na Bonfire e o que você faz aqui no podcast. Aqui no podcast eu tenho a honra de ser o co-host de todos os programas, junto aí com os nossos parceiros e sempre com a sua brilhante direção, meu querido Heroes. E na Bonfire eu também escrevo roteiros, eu faço também um trabalho aí de revisão de conteúdos e contribuo aí de todas as formas que eu puder dentro dos meus conhecimentos para a gente conseguir fazer esse projeto continuar tão especial como ele está sendo até aqui. Fazer parte da Bonfire está sendo para mim uma grande experiência. Eu já tenho aí alguns anos como criador de conteúdo, talvez dos 4 aqui eu seja o que está há mais tempo fazendo esse trabalho. E é sempre muito legal se desafiar e sair um pouco da própria bolha, né? Como você comentou ali na abertura, todos nós viemos do background de Destiny e videogame é muito mais do que isso, né? E para mim, como paixão que é muito prazeroso fazer parte de um conglomerado como esse que vai abordar aí videogames como um todo, essa grande paixão aí de todos nós. E pra mim, eu imagino que pro Finamor e pro Diego também é um prazer te ter aqui e eu posso dizer que o meu criador de conteúdo favorito de Destiny é hoje o meu colega de trabalho. E não é só isso, uma parte do meu podcast de games favorito, o Nerfcast, também tá aqui comigo na Bonfire. Agora, deixa eu chamar aqui aquele que dispensa apresentações e vocês já sabem quem é, porque logicamente é quem tá faltando. A plataforma principal dele é o Xbox e é muito provável que você já tenha escutado ele se declarar pra Game Pass muitas vezes aqui no podcast. E ele é o nosso cara dos jogos indies, o cara que joga 1000 jogos ao mesmo tempo. E eu vou passar o podcast de volta pra ele a partir daqui pra alegria dos ouvintes. Vai lá, Diego, pega de volta o teu podcast e assume a partir daqui. Valeu, cara, valeu pelas palavras. Agradecer aí meus colegas de bancada, Cauezão, Dan,
queridos ouvintes, sim, Game Pass é a minha religião e vou defendê-lo até a morte. Então, assim como meus colegas fizeram, eu vou me apresentar um pouquinho aqui pra quem tá ouvindo. Então, eu sou o Diego, vim lá do Nerfcast, um outro podcast de jogos, assim como o Finamor também, né? Em que a gente tá produzindo conteúdo lá, principalmente de Destiny, desde 2022. Né? Então, já tem alguns episódios, a gente acabou de publicar o episódio 100, né? Então, eu vim aqui pra tentar agregar um pouquinho nessa discussão. Cara, conduzir essas lendas aqui, né, no podcast, que são as informações que o Finamor trazem e alguns comentários do Cauê sobre a direção do Heroes, né? Que, pô, aí a gente consegue ter um produto impecável, que é o que o podcast aqui da Bonfire almeja. E pra isso, né, não só aqui no podcast, mas também dentro das outras mídias que vocês vão me ouvir, né, além aqui do Spotify, ou seja, onde que vocês estiverem ouvindo. E assim como os colegas, né, falar um pouquinho aqui da minha trajetória como gamer, né, eu sou um cara que joga muito no Xbox, mas hoje tenho um PC também pra jogar algumas coisas. Tive PlayStation lá na época do Play 1, Play 2, Play 3 também, né, mas aí com 360 fui me apegando aqui ao lado verde da força, mas principalmente por causa do nosso querido Game Pass. Vocês podem ver aí que em menos de 2 minutos eu já citei ele 2 vezes. E aproveito, né, para agradecer o convite aí do nosso querido Heroes, que idealizou esse projeto, para agradecer e fazer parte aqui desse conglomerado que é a Bonfire, que eu acho assim, esse é o nosso primeiro episódio 0, onde vocês podem conhecer um pouquinho mais da gente, mas com certeza nos episódios seguintes, vocês vão percebendo aí o quanto a gente é apaixonado por videogames, e isso vai estar bem expresso aí nos nossos materiais. Então acompanhem a gente em todas as redes sociais, né, em todas as plataformas, que vocês vão ter informações de qualidade cada vez mais. Diego, deixa eu pegar o podcast de volta um pouquinho pra mim, porque tem uma coisa que eu tenho certeza que o ouvinte quer muito saber de vocês. Quais são os 3 jogos favoritos de cada um de vocês? Aqueles jogos que a gente ama muito na vida e eu quero muito começar, posso? Em primeiro lugar, o meu top 1 vem o Final Fantasy VII original lá da década de 90. Ele tá nessa posição porque ele foi o primeiro jogo com uma história complexa que eu tive na vida e também foi a primeira vez que eu me emocionei de verdade jogando videogame. Em segundo lugar, vem o Red Dead Redemption 2, porque é o jogo mais complexo, bem feito e detalhado que eu já joguei. E esse jogo ainda tem um valor especial pra mim porque eu ganhei ele da minha esposa e ela viu eu jogando ele do começo ao fim. E ela se emocionou de verdade comigo assistindo a narrativa do Arthur. Em terceiro lugar, vem o jogo que, na minha opinião, tem a lore mais rica da indústria dos games. Eu tô falando do Destiny, e aqui eu coloco o Destiny 1 e o Destiny 2 na mesma bandeja. E ele com certeza foi o jogo que eu mais joguei na vida e continuo jogando, e ele representa tanto pra mim que foi graças a ele que eu me tornei criador de conteúdo. Eu sentia que eu precisava contar a história desse jogo pros outros com a minha visão. O Destiny, além de tudo, é uma obra literária, então cabe interpretação. E Diego, agora é contigo. Fala o teu top 3 e explica o porquê pro ouvinte. Com certeza, cara. Primeiro que a gente compartilha de um dos jogos aí no top 3, né, que é Red Dead Redemption. Como você coloca ali, ele é um jogo extremamente bem feito e pra mim foi uma experiência muito contemplativa. É um jogo que eu joguei sozinho, de fone, experimentei a fundo tudo aquilo que a Red Dead tem pra oferecer. Meus outros 2 jogos, cara, são jogos que eu joguei com alguém, né? Então, o Ocarina of Time é um jogo muito importante pra mim, né? O Zeldinha, porque eu joguei com meu pai. Isso quando eu era criança, cara, ele me ajudava a passar de fase e derrotar os chefes e tudo mais. E a gente acabou nunca terminando isso, lá na década de 90, começo dos anos 2000. Só que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, meu pai voltou a jogar. E ele pedia ajuda pra passar os bosses e eu passava pra ele. Então ele é um jogo muito, muito marcante na minha vida. E o terceiro é o It Takes Two, né, que é um jogo que eu joguei com a minha digníssima, né, e assim, foi uma das experiências videogame místicas mais importantes da minha vida, né. Então It Takes Two, Red Dead Redemption e Zelda Ocarina of Time. E o seu, Cauêzão? A gente tá conversando pro videochamada aqui, eu queria muito que o ouvinte pudesse ver a cara de orgulho que o Cauê fez pro Diego quando ele falou do Ocarina of Time. Cara, eu fiquei projetando na minha cabeça, eu vivendo isso com os meus filhos. E que história maravilhosa. Eu juro que eu não conhecia essa história até esse momento, então a minha cara foi de sentimento de emoção verdadeiro aqui, maravilhoso. E não é só por isso, mas por muitos outros motivos, que o Zelda Ocarina of Time também tá no meu top 3. Curiosamente, um top 3 que tem mais jogos da Nintendo do que da Sony. Mas o terceiro jogo que eu coloco na minha lista dos favoritos da vida é o Zelda Ocarina of Time, simplesmente por tudo isso. Por ser um jogo maravilhoso, por ter uma trilha sonora maravilhosa, por contar uma história maravilhosa. O Sonic, ó. O Link puxando a espada a primeira vez lá do Temple of Time é uma das cenas mais marcantes e maravilhosas da história dos videogames. E não tem como não colocar esse no meu top 3.
Em segundo lugar, pra mim, o jogo que eu considero o melhor jogo já feito na história dos videogames, que é o Chrono Trigger, um game aí aclamadíssimo, né? Uma reunião de um Dream Team, como era conhecido na Square, envolvendo aí grandes figuras, tanto de Final Fantasy, quanto Dragon Quest, quanto Dragon Ball, e conseguiram fazer um jogo aí que é considerado por muitos o jogo perfeito. E em primeiríssimo lugar, um já citado aqui também, que é o Final Fantasy VII, que também me trouxe aí memórias e emoções indescritíveis, e também é o meu jogo favorito da vida, assim como o do Heroes. E acho que agora a lista vai mudar um pouquinho, porque a gente vai ouvir o top 3 dele. Finamor. Bora lá, antes de começar aqui, cara, o bigode do Cauê brilhou assim, um brilho intenso, cara, a hora que o Diego falou do Ocarina of Time. Minha nossa, foi até bonito de ver, viu? Bom, meu top 3 eu vou falar, não tem uma ordem, tá? O que é primeiro, o que é segundo pra mim. Eu demorei um bocado pra fazer essa lista de top 3, porque pra mim é muito difícil escolher só 3, né? São vários jogos aí que ficaram marcados na minha memória, né? Durante a minha vida. Mas pra mim é Destiny 2, World of Warcraft e Quake, de 1996. Destiny 2, se eu não tivesse começado a jogar Destiny 2, eu não estaria aqui participando desse projeto. Destiny 2 me permitiu conhecer pessoas maravilhosas, me permitiu começar a criar conteúdo e estar aqui nesse projeto grandioso, né, e maravilhoso. E também, assim, é um jogo muito legal, é a gameplay muito gostosa, apesar de eu não ligar pra história, mas a parte do multiplayer ali, das atividades que a gente faz em conjunto, me pega muito, assim, eu gosto bastante. World of Warcraft é porque eu joguei muito RPG de mesa, né, lá na década de 90, começo dos anos 2000, e quando lançaram o World of Warcraft, explodiu minha mente, assim, putz, agora a gente tem um jogo, claro que já, né, existiam outros MMORPGs, mas World of Warcraft pra mim é o melhor da história até hoje, e eu joguei muito com a minha esposa. Eu lembro que ela comprou um notebook só pra jogar comigo, e em vez de estudar na faculdade, né, porque eu a conheci na faculdade, a gente ficava jogando World of Warcraft. E o Quake é pela nostalgia, porque eu gosto muito de FPS, né? Sou fissurado em tiro em primeira pessoa. E Quake foi o primeiro que eu joguei, né? Em 96. Eu tinha um Pentium 486 lá, uma plaquinha de vídeo 3D FX, e eu joguei muito Quake. Na época foi revolucionário, assim, né? Tinha o Doom, que a gente já tinha jogado, né, há alguns anos, mas o Quake foi monstruoso, assim, o cenário 3D, a fase, os gráficos, a jogatina frenética. Então, elencando 3 aí da minha vida, seriam esses. Então agora os ouvintes já conhecem um pouquinho mais sobre a gente, sobre os nossos principais jogos, nossas influências, nossas plataformas, e como eu comentei antes, vocês vão ver muito mais aqui na Bonfire. Queria destacar também que aqui na Bonfire vocês sempre vão encontrar as notícias mais importantes da semana do mundo dos games. E o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, então fiquem atentos aí na sua principal plataforma, que informação de qualidade toda segunda-feira. E não podemos esquecer que a Bonfire é uma mídia pequena, não existe nenhuma grande empresa aqui puxando as cordinhas dos bastidores, então tudo que você escuta aqui é de gamer para gamer e nada mais. E você também pode ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos videogames através das nossas redes sociais, lá no YouTube, TikTok, Spotify, Twitter, Instagram, e temos também um site onde você vai encontrar todas as notícias dadas aqui com mais detalhes e muitas outras mais, além das análises de todos os games que nós compartilhamos por lá. Todos os links vão estar na descrição aqui do podcast, independentemente da plataforma na qual você esteja escutando. Então, para esse episódio número 000, é isso. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Valeu, galera. Até.